E aí, paz, tudo bem? Aqui quem fala é o mestre de xadrez, Thiago de Almeida. E hoje eu tenho um assunto sensível para estar conversando, que é sobre telas e como usar as telas. Eu vejo assim que as telas, elas têm ali uma certa energia que cai sobre elas como a real vilã dos problemas da formação da criança. De fato, o excesso de telas, ele acabam atrapalhando o desenvolvimento da criança. Porém, tem um fator determinante nessa situação. Você reparou que quando eles estão usando a tela, eles não estão fazendo exercício de cálculo, não estão jogando xadrez, não estão fazendo leitura. Normalmente eles estão jogando joguinhos que faz com que eles fiquem presos naquilo. Qual que é o problema? Tem uma diferença considerável. Usar telas para poder calcular, ler, desenvolver, aprender, tudo mais, é um mal diferenciado. Ele vai agredir muito a visão, vai fazer com que a pessoa fique um pouco mais impaciente em lidar com materiais físicos, como livros, por exemplo, mas quando ele usa as telas somente para jogos, aí o problema começa. Por quê? Os jogos, ele tem uma dinâmica muito severa, muito complicada. Ele trabalha os aspectos de dopamina. A dopamina é responsável pelo quê? Pela sensação de prazer. E toda hora, quando eles estão jogando, você vai ver que quais são os princípios básicos ali na tela? Cor, iluminação, som e recompensa. Ele faz uma ação, ganha um prêmio. Faz uma ação, ganha um prêmio. Faz uma ação, ganha um prêmio. Quando ele vai para a realidade e ele faz uma coisa e não ganha nada, ele fica extremamente irritado. E você já percebeu que às vezes a gente nem olha para esses aspectos porque a gente está tão preocupado com o dia a dia da nossa vida que não vê que o nosso filho está acostumado a ter recompensas o tempo todo. E aí quando a gente vai conversar com ele, pede para fazer alguma coisa, se não tem nada a ganhar com isso, ele não quer fazer. Você já parou para pensar? Esse é o problema das telas, né? As telas, elas acabam viciando quando é jogos. Pega uma tela para você ver, faz um teste, ó. Coloca, filho, lê isso aqui para mim. Ele não vai ficar 2, 3, 4, 5 horas, porque o tipo de estímulo que a tela está dando é literário, é de cunho educacional elevado, que vai fazer com que essa criança melhore. Quando se troca para joguinhos, explosão, os bichinhos e tudo mais, aquilo é feito para poder chamar a atenção. E criança, não só criança como adultos, também eles são pegos. Pega ali aqueles joguinhos lá, tigrinho, pega centenas de adultos que perdem milhões e milhões de dinheiro ali da família em relação a apostas. Tudo aquilo é planejado. Né, toda aquela engenharia que a pessoa tem, ela perde muito porque ela fica focada num troço que tem vários pontos que tomam a atenção dela. Então, quando você está observando para coisas luminosas, você perde muito a noção do tempo. Vai no shopping, por exemplo. Dá uma olhada. A gente fala de telas, mas a gente esquece de mencionar os shoppings ou lugares muito luminosos. Você chega assim, você não consegue olhar para alguma coisa só. Você fica tanto tempo observando os detalhes, luz, claridade, iluminação, coisas que chamam a sua atenção, que você se perde. Mas o jogo em si, o tablet ou os jogos de games, ele tem uma finalidade, que é o seguinte: ao mesmo tempo que ele prende a pessoa naquilo, ele também ganha dinheiro. Por quê? Porque vai chegar um ponto, você não está conseguindo, se você quiser mais, compre a tal das gemas. As gemas são tipo ou brindes ou prêmios que faz com que ele avance mais ainda. E aí quando começa a diminuir a questão de prêmio, recompensa, ele começa a ficar meio que furioso, meio bravo. Então ele quer continuar avançando, quer continuar tendo as mesmas recompensas, mas é tudo planejado, é tudo pensado. Então você pode ver assim que jogos que fazem isso com a criança, ela vicia e acaba com eles. Teve muitos alunos numa época que eu conversava muito com eles, eu não vou na aula hoje. Daí passava um tempo, eu perguntava para eles, agora me fala a verdade, por que você faltou na aula hoje? Ele falou, professor, tinha um joguinho lá que eu estava jogando e eu não queria parar, entende? Então o que acontece? O joguinho começou a danificar o desenvolvimento dele. Por quê? Porque como ele era um jogador de xadrez regular, ele estava desenvolvendo as habilidades de avaliação, ele estava melhorando as habilidades de coordenação motora, ele estava ampliando várias outras habilidades
que no joguinho não se traz. Porque, por exemplo, no xadrez, o prêmio máximo que você ganha é quando você faz uma bela de uma estratégia, você faz um bom plano, executa e ganha. O seu prêmio é esse, é vencer a partida. Só que ninguém explica que quando eles criam ou desenvolvem amor por aquilo, eles geram uma satisfação pessoal e uma realização pessoal de, nossa, eu criei uma estratégia e fico feliz. Eu falo isso de experiência, muitas vezes eu estou em casa, aí uma família vem, me manda um vídeo, me manda uma coisa acontecida que o filho conseguiu resolver porque fez uma coisa brilhante durante a partida. Então isso é benefício, isso é bom, porque o xadrez vai puxar essa criança para um desenvolvimento absurdo. As telas, quando elas não são direcionadas, porque todo mundo fala mal da tela, mas ninguém fala aqui que tipo de tela está sendo usada. Então eu estou dando a diferença e os parâmetros. Ah, ele está usando tela, mas ele está usando para ler, ele está usando para estudar, está usando para calcular. Você pode ver que 99% ninguém está fazendo isso. Ninguém está estudando, está jogando, está brincando, está se divertindo. Aí isso é prejudicial. É tipo esticar o chiclete e esperar que ele volte ao normal. Não vai voltar, entende? E aí se você deixou seu filho ali, porque muitas vezes a gente pega ali, ó, nossa, a gente está precisando fazer uma coisa importante. Você fala assim, só um pouquinho, dá um pouquinho. Ele pega, você vê que ele fica quieto na hora. Você vê, é como se fosse uma coisa que tirasse totalmente a agitação dele e colocasse ele num estado de coma, vamos dizer assim, que é horrível, mas é verdade. E aí quando tira, ele volta à agitação de novo, entende? Ele pode estar quieto ali, mas aquele estrago que os games estão fazendo ali na hora é gigantesca. É óbvio que vai ter defensores e mais defensores de telas, que os jogos desenvolvem inteligência, mas eu não sei se isso desenvolve a paciência, se faz com que eles tenham uma autonomia que vai melhorar a vida deles. Porque assim, games por games, faz com que você espere tudo de maneira imediata. Eu pego um exemplo assim, por exemplo, o meu pai está doente. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu não vou ter paciência de ficar cuidando do meu pai, eu vou querer me se livrar logo desse problema. E às vezes não dá, eu preciso ter paciência. Então, qual que é a solução para tudo isso? Qual que é a situação que vai fazer a mudança? É puxar para os jogos que têm mais de 2.000 anos de idade. O xadrez é um deles. Você quer melhora? Quer fazer com que o seu filho dê um salto qualitativo? Coloca no xadrez. Mas pelo amor de Deus, tira um tempo para brincar com ele, jogar. Fala, olha, filho, isso aqui é um cavalinho, olha, seu bispo, isso faz. Começa a criar, ensine sem pressão. Deixa ele lá, compre jogos, vamos lá, compre jogos que vão durar. Se ele quiser jogar, você fala, filho, eu deixo você jogar, mas tem que ser xadrez. Pronto, você já ganhou. Você tem que saber trocar. Falar, já que você quer tablet, mas tablet vai ter que ser isso aqui, ó. Vai ter que ser matemática, vai ter que ser xadrez. Se ele bitolar demais, daí você dá uma cortada, né? Mas é muito raro a criança que fica viciada em estudar e ler no tablet. Normalmente os tablets e os celulares são para jogos e assistir vídeos, que acabam de fato destruindo a criança. Tá certo? Agora, se ele é viciado em ler livros no tablet, eu já falo, olha, ensine ele a usar um bom óculos ou comprar uma proteção para os olhos, né? Que isso vai ser um benefício para ele. Mas, a grosso modo, eu recomendo. Estude xadrez, ensine xadrez, pegue assim, ó, pegue do básico, aprenda, viu? Você que é pai, você que é mãe, tio, professor, educador, pegue o básico, que é um tabuleiro de xadrez. Não fica preocupado, porque eu sei qual que é a dor que te pega. Muitas vezes você que está ensinando ali, você fala, mas eu não sou tão bom, fulano lá é mestre, entende tudo. Gente, nós precisamos da base, movimento de peça inicial. Precisa de gente para ensinar a mexer peça. Depois que você me ensinou a peça, o menino se desenvolveu, virou um prodígio, aí você procura um mestre, alguém muito gabaritado para poder tomar as lições ali, mas a iniciação, mexer as peças, você pode fazer isso, tá certo? Então aqui eu vou deixar um link que tem um curso para te ajudar, ele é chamado Meu Pai, Meu Mestre, que o objetivo é esse, é ajudar você a limpar o seu filho das telas, tirar ele dali e colocar ele num ambiente onde ele tenha reflexão, tenha desenvolvimento, aprenda a ter autonomia e desenvolva a sabedoria, que é isso que a gente precisa no tempo de hoje, tá certo? Que Deus abençoe, um forte abraço.